de Garganta do Embaú a um dos principais palcos da Revolução Constitucionalista de 1932. Cruzeiro completa 120 anos, vivenciando o tradicionalismo e também a importância dos trilhos dos trens que cortam os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O especial Cidades de hoje comenta um pouco sobre a história de um município mais do que importante para a região metropolitana do Vale do Paraíba e que ainda tem muita história para contar. Aos pés da Serra da Mantiqueira, muita fé e devoção. Cercada pelas montanhas que dividem os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, Cruzeiro é uma cidade com muitas histórias, mistérios e, claro, belezas naturais. O caminho usado por exploradores de ouro e riquezas entre os séculos XVI e XVII ficou conhecido como Garganta do Embaú. A área ganharia força e notoriedade após alguns personagens se tornarem protagonistas. Major Novaes, homem de forte personalidade, mas muito inteligente, usou da amizade com Dom Pedro II para conseguir oportunidades para o desenvolvimento da região. Na casa onde ele vivia, e que hoje serve como ponto turístico em Cruzeiro, o fazendeiro liderou reuniões para construir duas importantes ferrovias entre os anos de 1880 e 1885. A Estrada de Ferro Dom Pedro II era a ligação entre o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, e que após a proclamação da República se chamaria Central do Brasil. O grande auge da cidade de Cruzeiro que nós conhecemos hoje, para além dessa memória tropeira, desse Embaú, está nesse território onde nós estamos, por conta da estação ferroviária. O que acontece com a chegada, primeiro da Dom Pedro II e depois da Rio and Minas, né, que são duas estradas de ferros, uma que liga a capital paulista à capital carioca e outra que nasce na cidade de Cruzeiro, é a construção da modernidade, né, é a construção desse meio de transporte que faz com que as pessoas se aloquem aqui. A cidade, que já fazia parte da estrada real entre as Minas Gerais e o Porto de Paraty, no litoral fluminense, se tornou, com o advento da ferrovia, parada obrigatória para os trens de carga no sudeste brasileiro. Para se ter uma ideia da importância da cidade para o desenvolvimento do Império, foram construídas duas estações ferroviárias, uma em 1884 e outra em 1885. As estações funcionaram até 1969 para o transporte de cargas e também de passageiros. Neste momento nós estamos na interligação ferroviária entre os três estados do Brasil, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Neste local já passou e foi o principal ponto de acesso de toda a economia brasileira. Em 1884, Dom Pedro II inaugurou este local e aqui dava acesso a uma das principais ferrovias de todo o Brasil. A ferrovia surgiu antes da cidade, né? Que quando fizeram a estação, inauguraram a ferrovia, Cruzeiro não existia. Cruzeiro foi se desenvolvendo depois da ferrovia. Aí que veio toda a estrutura ferroviária para cá. Então Cruzeiro é uma cidade que nasceu com a ferrovia. Não existia o município aqui. Cruzeiro foi tão importante para a administração ferroviária brasileira que foram implantados dormentes de madeira e concreto. As vigas de sustentação foram inovadoras para a época. Mas a ligação de São Paulo com Minas pelos trilhos que cortavam a Mantiqueira foi usada com um propósito bem diferente do traçado ainda por Dom Pedro no século XIX. O local foi ponto estratégico no combate dos paulistas contra as tropas federais no auge da Revolução Constitucionalista de 1932. E existem várias curiosidades em Cruzeiro. Uma delas, ou se não a mais famosa,
é o túnel da Mantiqueira. Esse foi o palco da Revolução Constitucionalista de 1932, a guerra entre paulistas e mineiros. Eu vou entrar no túnel e você também me acompanha e vai fazer parte dessa jornada. E olha, a primeira sensação quando a gente entra no túnel da Mantiqueira é de que é um local úmido, a temperatura cai bastante. Nesse lado a gente vê que tem uma nascente, vários pedregulhos no chão, as madeiras que dão a sustentação da linha férrea, que são os dormentes, que inclusive elas foram colocadas no ano de 1884, quando Dom Pedro II inaugurou, instalou esse túnel que liga Cruzeiro até Passa Quatro. Na reportagem a gente consegue observar também que esse é o local que tem um mix de sentimentos. Centenas de pessoas morreram aqui no palco da Revolução Constitucionalista de 1932, a guerra entre paulistas e mineiros. O conflito armado foi ocasionado pela perda do protagonismo político de São Paulo, que exigia do governo Vargas, ainda provisório, com a tomada do poder em 1930, uma nova Constituição. A rebelião começou em 9 de julho de 1932. O local onde está o Museu Major Novaes também serviu de abrigo para soldados paulistas da Revolução Constitucionalista. Essa foto, inclusive, foi a primeira homenagem feita pelos cruzeirenses na cidade, né, às pessoas que morreram aqui em 1932. Essa foto foi retirada no cemitério, né, você percebe, os alunos do Instituto Cruzeiro foram até lá para prestar homenagem aos paulistas de 32. Na cidade do trem, o que não poderia faltar era um lugar para reavivar as lembranças de um tempo onde as ferrovias trilhavam os caminhos para o progresso. A proposta é revitalizar a antiga estação ferroviária. Além disso, a ligação entre Cruzeiro e Passa Quatro, que inclusive passa pelo túnel da Mantiqueira, também será retomada. A estação ferroviária vai ser revitalizada, com diversas partes restauradas, né? E entra no projeto a estação ferroviária, no complexo ferroviário, naquela parte da estação, é a estação ferroviária e a oficina primitiva, que foi a oficina de onde começou-se a construir a Rio e Minas. É um convênio que vem desde o ano de 2009 do Ministério do Turismo, mas apenas nessa gestão atual o prefeito conseguiu resgatar esses recursos e conseguimos dar andamento nessa obra. Então ela teve início agora. A previsão é que para os próximos 6 meses essa obra já esteja avançada e entregue à população. Mas Cruzeiro não é só conhecida pelos atos de bravura e também de independência que ficaram lá atrás, ou seja, lá no passado. A cidade é responsável por alimentar o pulmão da Serra da Mantiqueira, que faz com que a Mata Atlântica respire cada vez melhor. E é sobre isso que a gente vai conversar daqui a pouco no próximo bloco, no especial Cidades Cruzeiro, 120 anos. Com o passar dos anos, Cruzeiro se reinventou. A cidade, que era ponto de parada obrigatória de fazendeiros e cafeicultores, tomou forma e se tornou elo entre as 3 principais economias do Brasil. Agora, no especial Cidades, você confere sobre as características de Cruzeiro
nos seus 120 anos. Da vila que ficava na garganta do Imbaú, Cruzeiro ainda guarda o mesmo barulho do apito do trem. Mas hoje são cerca de 82 mil habitantes às margens do Rio Paraíba do Sul. A cidade do trem se tornou cidade menina e do alto do Cruzeiro é possível ver um cenário em constante evolução. Junto com a modernidade, as oportunidades em diversos setores, entre eles o comércio. Dona Gisela começou trazendo produtos pelas composições da linha férrea direto do Brás em São Paulo, até que as sacolas deram lugar para uma loja. Nos últimos 40 anos, o resultado de muito trabalho e persistência. Hoje, são 8 lojas de artigos variados e uma papelaria. Motivo de orgulho espalhado pelos 4 cantos da cidade. Cruzeiro ajudou muito, porque o pessoal daqui é muito carismático, muito colaborador com a gente, muito fiel. São muito fiéis com a gente no comércio. Com o passar dos anos, as condições de infraestrutura se desenvolveram e ofereceram melhores oportunidades para os empreendedores. Mas de uma coisa a cidade não abre mão: a água que abastece a população vem das veias da Mantiqueira, descendo pelas pedras do Rio Batedor. Mas a cidade cresce e novos investimentos prometem manter o abastecimento e a qualidade da água. Essa obra, essa estação de tratamento de esgoto, ela vai tratar 90% do esgoto do município. Até então, o município não tratava o seu esgoto na totalidade, eram 3% apenas. Então, essa obra já fizemos toda a parte de terraplanagem das 2 etapas da obra. A primeira etapa, ela vai tratar 45% do esgoto e a segunda etapa, mais 45% do esgoto do município. Além do saneamento básico, a população observa investimentos na saúde pública. Nos últimos anos, Cruzeiro superou algumas barreiras em relação aos atendimentos médicos tão precários no passado. O atendimento de especialidades, por exemplo, até pouco tempo só era conseguido com viagens a outras cidades da região metropolitana. Hoje, além do ambulatório regional de especialidades, Cruzeiro se prepara para receber um hospital regional. A previsão de entrega é para o final de 2022 e promete ser referência para as 17 cidades do Vale Histórico e Vale da Fé. Será o fim das constantes viagens para São José dos Campos e Taubaté. Com certeza, não só a população cruzeirense, mas toda a população do Vale do Paraíba, e em especial essa região do Circuito da Fé e Vale Histórico. E, para a alegria nossa, não é uma promessa, está se efetivando o hospital regional. Hoje desgasta um pouco o paciente fazer a locomoção até o mais próximo, que é em Taubaté. Então aqui em Cruzeiro é um ponto estratégico para atendimento dessa população, né, dos nossos pacientes, e também para a geração de empregos, com uma construção muito importante dessa, uma obra de grande porte. O desafio da pandemia foi encarado de frente e hoje Cruzeiro comemora a marca de 95% da população vacinada com as 2 doses dos imunizantes. A gente vem fazendo um trabalho muito intenso, acelerando a campanha, e a participação efetiva da população tem nos ajudado a diminuir o número de casos de positividade, bem como casos de internação e óbitos, que é o que é mais importante para nós. Com o objetivo de diminuir o número de crimes, a Prefeitura implantou o COI, o Centro de Operações Integradas. Este é o 3º braço das Forças Auxiliares: Polícia Militar, Polícia Civil e também a Guarda Civil Municipal. Aqui, Cruzeiro segue monitorada 24 horas por dia. Nessa sala, os agentes de segurança observam a movimentação de pontos estratégicos de ruas e avenidas de Cruzeiro. As câmeras de ultra tecnologia têm a capacidade de identificar pessoas, ler placas de carros e até mesmo realizar uma análise por georreferenciamento na região. Hoje os olhos da polícia observam cada movimento suspeito
que possa causar prejuízos à cidade. O COI é um setor de inteligência, ele trabalha com todas as instituições de segurança pública. E então ele auxilia muito, tanto preventivamente como posterior ao crime, a resolver essa criminalidade. Então realmente ele é um instrumento, uma ferramenta muito importante na área de segurança pública. Desde outubro de 2020, quando foi inaugurado, o COI também serviu como ferramenta para a resolução de casos que não haviam sido esclarecidos. O sistema de monitoramento inteligente foi responsável pela diminuição de diversos tipos de crime, como furtos, roubos e também os estupros. Antes mesmo de completar um ano de funcionamento, a cidade já comemora os números e a sensação de segurança. Hoje nunca estivemos tão próximos uns dos outros, auxiliando uns aos outros, cada um com a sua função precípua, mas junto nós com certeza somos muito mais fortes. Não saia daí, daqui a pouco no especial Cidades Cruzeiro 120 anos, a gente conversa com o prefeito Thales Gabriel. Falar um pouco sobre pavimentação, segurança, saúde e outros assuntos mais, tá bom, prefeito? Perfeito, vamos bater um grande papo aqui sobre a cidade de Cruzeiro. Não saia daí. E no especial Cidades 120 anos de Cruzeiro, a gente fala sobre a cidade que já foi uma prospecção imensa nos trilhos dos trens que cortam os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Hoje eu recebo o prefeito Thales Gabriel. Prefeito, prazer imenso estar conversando com o senhor aqui, viu, prefeito? Prazer é meu. Sejam bem-vindos à cidade de Cruzeiro e realmente fico feliz aqui com a visita de vocês. Prefeito, para a gente começar, pavimentação. Algumas vezes que eu voltei a Cruzeiro, a cidade está diferente, né, prefeito? Sem dúvida. Nós iniciamos em 2017 o nosso projeto Pavimenta Cruzeiro, que foi sempre um grande gargalo aqui da cidade por conta de nós não termos as certidões negativas de débito. Ou seja, o município não conseguia firmar convênios com o Estado e também com a União para fazer obras de infraestrutura. Então, desde 2017, nós fizemos uma grande frente para enfrentar esse problema de infraestrutura nos bairros e também no centro. E fizemos este projeto em 3 fases. Uma fase com recursos próprios da Prefeitura, outra fase com recursos de emendas parlamentares estaduais e outra fase com recursos de emendas federais. E hoje, graças a Deus, já estamos aí no 5º ano do projeto, iniciamos em 2017, fizemos 2018, 19 e 20 e estamos em 2021 no 5º ano do projeto Pavimenta Cruzeiro, levando essa dignidade e infraestrutura à nossa população. Prefeito Thales Gabriel, a gente tem uma noção muito grande de como foi a pandemia da Covid-19 e os impactos negativos. Mas uma notícia excelente para a população foi a vinda do Hospital Regional após uma conversa calorosa e amistosa com o governo do estado de São Paulo, né, prefeito? Muito importante. Nós sabemos que a cidade de Cruzeiro, ela está num eixo que atende outras 8 cidades pelo menos, que é a região do Vale Histórico, aqui parte do Circuito da Fé. E já há um bom tempo a Santa Casa ela é utilizada como atendimento de saúde para essas cidades. E foi pensando nisso que nós, em união com os prefeitos dessas cidades, assim que nós tínhamos a informação que seria pautado na Secretaria de Estado da Saúde a construção de um novo hospital, fizemos um esforço técnico, um esforço político para que fosse anunciado aqui na cidade de Cruzeiro este investimento do Estado e que vai atender não só Cruzeiro e Vale Histórico, mas também a região do Circuito da Fé que vai até Aparecida. E nesse sentido conseguimos no último dia 22 de maio o anúncio oficial do governador João Dória da construção do Hospital Regional aqui na cidade de Cruzeiro. Também vai desafogar os atendimentos que antes eram precários na Santa Casa aqui de Cruzeiro, né, prefeito? Sem dúvida, a gente acaba atendendo população de toda a região, como eu disse,
E por mais que nós tenhamos todos os esforços da nossa estrutura de saúde, em especial da nossa Santa Casa, que vem passado por uma evolução constante, a gente acaba, sem dúvida nenhuma, ainda sendo aquém do que é necessidade. Então o Hospital Regional ele vem para suprir essa necessidade da região e, além de tudo isso, a gente vai estar fazendo um desafogo também do Hospital Regional de Taubaté e de São José dos Campos, que hoje a gente acaba levando esses pacientes, não só Cruzeiro, mas toda essa região que eu já disse, para Taubaté e São José dos Campos. E a gente vai acabar absorvendo essa demanda no Regional de Cruzeiro. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre segurança pública, porque, de acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, infelizmente a região metropolitana do Vale continua sendo a mais violenta. Mas aqui em Cruzeiro, alguns números de outros crimes estão reduzindo, muito por conta do COI. O COI tem sido um braço a mais das forças auxiliares, como Polícia Militar, Polícia Civil e também a Guarda Civil Municipal, prefeito? Com certeza, né? Nós, quando fizemos a instalação do nosso COI, nosso Centro de Operações Integrados, por volta de um ano atrás, a nossa intenção era que com as instalações das câmeras de vídeo monitoramento, com esse trabalho de inteligência, como você disse, alimentando aí as polícias municipal, polícia militar, polícia civil, sendo um agente articulador dessas políticas de segurança, nossos números fossem diminuir. E conforme a gente já pode constatar, passado quase 12 meses, que o maior número de índices de violência de Cruzeiro estão baixando. A gente ainda atravessa uma situação um pouco mais sensível no que tange a questão dos homicídios, muito vinculado ainda ao tráfico de drogas. Cruzeiro está num eixo estratégico aqui, inclusive para o crime, porque está próximo a Rio de Janeiro, próximo a São Paulo e já na divisa com Minas Gerais, no eixo dos 3 principais estados do Brasil. E nesse sentido o governo do estado agora chega conosco também, com todas essas cidades, que por meio da região metropolitana fará a instalação de quase 100 câmeras de vídeo monitoramento em toda a região, transformando num verdadeiro cinturão eletrônico para compor, junto com Cruzeiro, Lorena e Guaratinguetá, que já possuem o COI, um trabalho de inteligência que possa ainda melhorar os nossos índices, não só de Cruzeiro, mas de toda a região. É bom a gente até ressaltar para quem está nos acompanhando que o COI, né, prefeito, ele trabalha muito nessa integração, até mesmo com a Polícia Federal, quando há alguma ocorrência passando pela Dutra ou pelas vias de acesso até Cruzeiro, há essa comunicação entre as forças auxiliares, né, prefeito? Toda a comunicação possível, né? Então tudo que é solicitado pelas forças, quer seja estadual, municipal e até mesmo federal, Polícia Rodoviária Federal, tudo que é trazido para nós como demanda de busca de imagens, a gente, por meio da inteligência do COI, acaba subsidiando, fomentando, né, alimentando os sistemas das polícias para que possa se chegar a soluções dos crimes. Prefeito, em relação a revitalizações, nós temos aqui vários locais públicos que passaram por reformas até muito bonitas, eu parabenizo o senhor. Em relação à estação ferroviária, vai ser um quê a mais, vai ser um plus para a chegada de novos turistas e também um engajamento maior na retomada econômica local de Cruzeiro, prefeito? Sim, nós estamos apostando nisso. A estação ferroviária é um dos principais patrimônios históricos, culturais e turísticos, não só de Cruzeiro, mas de toda a região aqui do Vale do Paraíba. E nesse sentido nós restauramos um convênio antigo junto ao Ministério do Turismo para fazer a revitalização da estação ferroviária. A gente já está em obras nesse momento, a gente conseguiu reorganizar toda a parte documental para que isso pudesse ser possível. Estamos nesse momento com obras na estação ferroviária e também fazendo a recuperação em parceria com a iniciativa privada de toda a linha férrea. A gente pode perceber pelo centro da cidade que a recuperação da linha férrea para que nós possamos ter, num curto espaço de tempo, com a estação reformada, o saudoso passeio do trem da Maria Fumaça, que levaria o estado de São Paulo a Minas Gerais literalmente por meio do passeio de Cruzeiro a Passa Quatro pelo túnel da Mantiqueira. Prefeito, acho que não falta mais essa pergunta e todo mundo está esperando essa resposta, até mesmo do senhor. Sei que não depende também da administração pública, mas sempre do anseio da população em cumprir as normas sanitárias contra a Covid-19, porque a pandemia ainda está aí. Mas o que a gente pode dizer para a população? Teremos um final de ano mais tranquilo em relação aos índices da pandemia. A gente conversou com a Secretaria de Saúde, 95% quase da população vacinada com as
2 doses. Final de ano mais tranquilo, prefeito? Nós acreditamos que sim, né? Sempre com todo o alerta necessário, cumprindo todos os protocolos sanitários, como utilização de máscara, utilização do álcool gel, mas nós acreditamos e sempre batemos nessa tecla da ciência, de acreditar nos dados, de acreditar nos números da vacinação, e hoje a gente percebe Cruzeiro experimentando, como grande parte da região, números melhores na pandemia e, consequentemente, respirando este ar mais fresco de retomada da economia, de pensar já no final de ano mais feliz, mais contente, até mesmo mais caloroso e, principalmente, com que as pessoas e a população possam ter oportunidade de emprego, oportunidade de renda e a economia faça essa roda girar, que é muito importante também. Eu quero agradecer ao prefeito de Cruzeiro, Thales Gabriel, pelas explicações, pela entrevista e pela atenção com o Grupo Bandeirantes de Comunicação. E eu parabenizo pelos 120 anos de muito sucesso da cidade, prefeito. Obrigado, eu que agradeço. Nós estamos felizes com a presença de vocês aqui na nossa cidade. Sejam sempre bem-vindos. Obrigado. O especial Cidades Cruzeiro 120 anos fica por aqui, mas também com muita, mas muita história para contar no momento de emancipação, da Revolução Constitucionalista de 1932 e também histórias que vão por vir. Muito obrigado, fiquem com Deus.